Olá, eu gostaria de compartilhar com você, essa tarde ainda, alguns versículos, começando em Provérbios capítulo 14, diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Provérbios 15, 15. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. O livro de Provérbios, ele traz essas frases assim curtas, mas que contém pérolas. Um conteúdo testado pela vida, pela experiência de quem escreveu, de quem relatou oralmente. E é importante lembrar sobre o sentimento sadio. O contraste foi feito aqui entre o sentimento sadio e a inveja. Hoje em dia, a saúde, principalmente a saúde da alma, a saúde emocional é algo tão raro e caro que vale a pena a gente parar para pensar sobre o valor que isso tem. Os seus sentimentos são sadios. Um sentimento sadio não é necessariamente um sentimento de uma pessoa que não sofre de nenhuma doença emocional. Um sentimento sadio é um sentimento que traz vida. É um sentimento que dá vida ao corpo. Tanto ao de quem tem, como ao de quem está por perto. Os nossos sentimentos têm um grande poder. A palavra sentimento pode significar também, como significou quando se falou em Filipenses capítulo 2, sobre o esvaziamento de Jesus, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que desceu de toda a sua glória e tomou a forma de servo, tornou-se igual aos homens e nos serviu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. É um sentimento sadio? Sim. Para alguns é uma loucura, mas foi um sentimento sadio. Nem todo sentimento que parece bom é bom. Nem todo sentimento que nos agrada é bom e traz saúde para o corpo. Nem todo sentimento é sadio. Nem todo sentimento provém da pureza do coração. Alguns sentimentos, como o sentimento de facção, de inveja, provém de um coração amargo. É importante nós nos examinarmos constantemente sobre a proveniência dos nossos sentimentos. Porque sentimentos amargos são a podridão para os ossos. Sentimentos amargos deprimem a nossa vida. Os sentimentos provocam na nossa língua algumas palavras que podem ser benignas ou não, dependendo da raiz desse sentimento. Então, essa raiz, ela sai pela nossa língua na forma de língua, de linguagem, de palavra, de expressão, de comunicação, e ela se transforma numa árvore com frutos, podem ser bons ou maus. Alguém vai se alimentar dessa árvore, desses frutos. E alguém vai poder dizer se nela o seu espírito se alegrou, se acalmou, se deprimiu, piorou, se enganou, se sofreu, se sorriu, enfim. Falando sobre sentimentos. É impossível o ser humano não entender o que é um sentimento. É possível o ser humano ter sentimentos frios. É um sentimento de frieza, de insensibilidade, de dureza de coração. Mas todo ser humano tem sentimentos. E os nossos sentimentos, provenientes dos nossos corações, puros ou não,
eles vão determinar dentro de nós, o nosso corpo e ao nosso redor, muitas coisas. Se o nosso coração está alegre, com o sentimento de alegria, nós podemos ter um banquete contínuo. Mas se nós estamos oprimidos, os nossos dias são maus. Agora, falando sobre o oprimido, nessa introdução sobre os sentimentos, de onde vem a opressão de cada um? Bom, você pode ter se alimentado mal pelas palavras que ouviu, que leu, que acolheu no coração. Você pode ter sido destruído e não edificado em amor. Você pode ter sido enganado e não firmado na verdade. Você pode estar oprimido porque você está preso a uma rede de sentimentos, de pensamentos, de palavras, de filosofias, de ideias, de teologias confusas. A opressão, ela pode ser de natureza física. Você pode estar impedido fisicamente de se mover. Ela pode ser de natureza verbal. Você pode estar sendo oprimido por palavras de pessoas. Ela pode ter se internalizado. A opressão pode ser algo que já foi internalizado, onde você se sente mal, onde a sua cabeça não está operando tranquilamente, onde você sente variações de sentimentos, onde você se sente como se tivesse um peso sobre a sua cabeça, sobre você, sobre o seu corpo. A opressão, ela é um estado de limitação, mas ela pode se tornar num estado de grande aflição, de grande tribulação e perturbação. Pode crescer o estado de uma pessoa oprimida ao ponto do desespero da vida. Hoje em dia ouvimos muito falar sobre depressão. Muitas pessoas julgam os oprimidos, os deprimidos, aqueles que estão presos em seu espírito. E, no entanto, justamente nesse vídeo eu queria comentar isso. Muitas pessoas estão deprimidas porque passaram por situações depressivas reais. Outras porque estão sofrendo alterações orgânicas reais. Outras porque estão sendo atribuladas. Seja por pessoas de fora, seja por lutas por dentro, lutas com o invisível. O oprimido, muitas vezes, pode ser uma pessoa que foi oprimida, como eu já falei, de uma maneira espiritual, seja por espíritos malignos, ou seja, até mesmo pela vontade de Deus. Isso que nós temos que entender. Nem toda pessoa que está oprimida ou que é deprimida é uma pessoa que está, como se diz na igreja, debaixo de influência maligna ou que está endemoniada. Mas sim, é uma pessoa que está debaixo de opressão ou de depressão. Pode estar simplesmente perturbada, como muitos profetas foram perturbados quando estiveram diante das revelações de Deus. Muitos são perturbados pelos seus próprios pecados, simplesmente, às vezes, pelo reconhecimento da diferença entre o que nós somos e quem Deus é, Santíssimo. Infelizmente, no meio das igrejas
onde a experiência tem reinado acima da ciência, do conhecimento da palavra, muitos pastores e até conselheiros não têm essa sabedoria, esse entendimento de que Deus tem seus oprimidos. Deus tem os seus presos da esperança. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja oprimidas e saem pior do que entraram, por causa dos julgamentos que sofrem em seu estado. Eu teria muito o que compartilhar sobre o estado tanto de depressão quanto de opressão, porque eu já sofri as duas coisas. Na verdade, eu quero dizer, não é difícil ninguém passar por esses estados hoje em dia. Nós temos tempos dificílimos. E o que é pior ainda, o estado de loucura, porque no estado de loucura, muitas vezes, você tem uma sensação de bem-estar falsa. Então você vive o que em inglês se chama folly. Você vive uma euforia, uma loucura, que é fora da realidade de Deus, da palavra e até da santidade. Então tem vários estados que podem se alterar em meio aos nossos sentimentos, na nossa alma, passando direto pelos nossos pensamentos. Paulo, ele orientou que nós deveríamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Eleva os seus pensamentos. Mantenha os seus olhos em Cristo. Ele diz assim, que nós devemos submeter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Cristo. Sujeitarmos a Ele. Num estado de ansiedade, dificilmente nós temos capacidade em nós mesmos de nos acalmarmos. De fato, quando nós estamos firmes na palavra de justiça, firmes na nossa paz, firmes porque estamos tranquilos, firmes porque ao nosso redor tudo está em paz, nós estamos firmes, somos, pelo menos até certo ponto, inabaláveis. Porém, uma firmeza, ela precisa ser enraizada numa fé que estruturou o seu pensamento, de modo que o seu pensamento vai se manter numa linha de verdade, alinhada diretamente com aquilo que Deus orientou na sua palavra. Então, como nós fazemos isso? Na prática da palavra, na prática da verdade. Pois é bem básico. A Bíblia diz, amai. Amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo, como assim mesmo. A união, o estado de ser unido, de buscar a paz, de ser pacificador, é um estado de quem crê numa verdade e vive uma verdade. A verdade de Deus. Porque Deus é amor. E Jesus é a nossa paz. Deus, ressaltando aqui, Ele mesmo pode permitir uma tempestade na nossa vida. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele, como Deus, Ele está envolvido em dirigir todos os acontecimentos da vida. Na verdade, para nós, a vida pode ser muito mansa. Não é a mesma coisa para uma família na África carente. Então, o Senhor, Ele faz muitas coisas, assim como Ele também arranca, destrói, derruba, Ele também edifica, Ele restaura, Ele move todas as coisas, o Senhor está em movimento no seu espírito,